Paz do Senhor, família abençoada, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças ao Senhor. Bom, já estamos entrando então na terceira semana desse estudo sobre o livro de Provérbios. Tem sido bem proveitoso. Vamos estar então falando hoje sobre o capítulo 15. Vou ser rápido porque tem muita coisa aqui para falar sobre o capítulo. Mas vamos ver como é que a gente vai sair. No verso primeiro diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Por exemplo, quando a gente está numa discussão, né? Se a gente não pensa direito, a gente vai falar alguma bobagem. Talvez algo até que a gente não queria realmente falar para não magoar a pessoa e acaba falando. Então por isso que ele fala: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna, no 2 diz assim: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. De uma outra tradução diz: a língua dos sábios adorna o falar. Quer dizer que torna atraente, adorna, é algo que chama, que é um adjetivo bom, né? Que chama a atenção, que as pessoas vão olhar e vão achar bom. Se fosse uma roupa, achariam bonito. Mas como aqui está falando sobre a fala, a pessoa vai gostar de falar com aquela pessoa porque é atraente falar com ela. Depois lá no 4 diz assim, ó: o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Em uma outra tradução diz: a língua serena. Assim como também lá no 1, né? Quando a gente refreia então o nosso falar. Aí eu vou pular lá pro 7, que diz assim: as palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. E isso aqui me fez pensar que às vezes o que a gente tem falado, né? Se a gente tem falado sobre a palavra de Deus, se a gente tem falado sobre o amor de Deus, ou sobre o que a gente tem falado. Para saber se somos sábios, que diz que a palavra dos sábios ela fala conhecimento. E conhecimento, qual conhecimento é melhor do que a palavra de Deus? Então, se a gente reparte a palavra de Deus com outras pessoas, nós vamos estar cumprindo isso. No 8 diz: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Então, se nós formos justos, a nossa oração está agradando ao Senhor. No 9 ele fala: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Então, se nós buscarmos realmente a justiça, Senhor, além de ouvir e se agradar de ouvir a nossa oração, Ele vai nos amar. Assim como amou já antes de nós sermos, nós éramos escravos, né, do pecado. Pois o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância, mas agora todos convertidos, né? Então a gente tem que se tornar justo diante de Deus. No 11 diz: a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Quer dizer que a gente pode enganar nós mesmos, nossa esposa, nossos filhos, mas ao Senhor ninguém engana. No 16 diz assim: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. E grande riqueza com inquietação, porque quer dizer que então a gente não pode ter dinheiro. Não é a função de não pode ter dinheiro, não pode ser bem sucedido financeiramente. O que acontece? Por exemplo, se tu tem uma empresa, o teu tempo ele é tomado só com preocupação para aquela empresa, para que vá tudo certo, para que tu pague teu funcionário em dia, para que teu produto que tu produz ele seja um produto que agrade o teu consumidor. Então acaba que o teu tempo se esvai apenas para essa empresa. Então por isso que diz grandes riquezas com inquietação. Aí no 17 ele tem um contraponto que diz: é melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado com ódio. No 18 diz assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Em outra tradução diz: quem se irrita facilmente provoca discórdia,
e o tardio em ficar irado acalma a discussão. Então é uma coisa bem complexa nesses dias, né, de hoje, que a gente está sempre correndo atrás da máquina, como diz outro, e nessa pandemia principalmente os nervos andam a flor da pele. No 19 diz assim: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Aí eu fiquei pensando, mas por que o caminho do justo é cheio do preguiçoso é cheio de espinhos? Porque, por exemplo, se tu não ora, se tu não jejua, se tu não busca a palavra, tu não tem um relacionamento com Deus, um relacionamento diário, um relacionamento próximo com Deus. Quando tu passa por uma aprovação, por algo, tu vai estar toda hora passando por uma aprovação, por algo difícil. Que aí nesses momentos vai ser quando te aproxima de Deus. Então Deus vai acabar permitindo que tu passe essas coisas para que tu te aproxime dele, porque como eu já falei lá no capítulo 8, Deus nos criou para um relacionamento. No 20 diz: o filho sábio dá alegria a seu pai. E o que nós somos? Somos todos filhos. Jesus, quando ele é confrontado pelos seus discípulos, eles deixam Jesus no poço, né? Como lá samaritanos saem para comprar comida, quando voltam, Jesus diz que não quer a comida que eles trouxeram, mas alguém te deu comida, e ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então o filho sabe dar alegria a seu pai. Como a gente vai dar alegria ao nosso pai? Fazendo a vontade dele, levando a palavra dele aonde quer que nós andarmos. No 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. No nosso caso, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma coisa, buscar o conselho que Deus, pedir a Deus que dê a direção, que a Cristo venha dar a direção, pedir ao Espírito Santo que venha interceder com nós. Aí já são três. A gente deve se aconselhar com um líder, com um pastor, e quem é casado, né, deve se aconselhar também com seu cônjuge, seja com a sua esposa, seja com a sua namorada, ou vice-versa. No 20 diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria. Maneja. Como que a gente vai dar resposta apropriada, então, para ser um motivo de alegria? Na carta de Paulo, quando ele vai instruir Timóteo de que maneira ele vai levantar os presbíteros na igreja, uma das características é a seguinte: que maneje bem a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, né? Então, se a gente manejar bem a palavra de Deus, se a gente conhecer a palavra de Deus, quando tiver uma necessidade, a gente vai conseguir dar a resposta adequada. 28 diz assim: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. Assim como lá nos primeiros, falando também sobre o refrear da sua língua, né? 29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Assim como lá no 8, ele falava que se agrada da oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e boas notícias revigoram os ossos. E o que o Evangelho é? É uma boa notícia, né? Uma boa nova. Nos revigorou, nos tirou de um vale de sombra de morte e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Porque ele fala aqui, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Porque normalmente quando o Senhor nos disciplina é para que nós venhamos a melhorar. E se nós recusamos essa disciplina, nós estamos dizendo a Ele: não, eu não quero melhorar, eu quero ser assim do jeito que eu sou, com os defeitos que eu tenho e pronto. Então por isso que ele fala: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. E no último versículo, no 33, diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então se você quer ser honrado, se você quer ser honrado pelo seu familiar, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, por seus amigos, o que antecede essa honraria que você quer receber? Você quer ser reconhecido como uma pessoa boa, uma pessoa justa, honesta?
o principal de tudo é a humildade. Irmãos, o que me chama mais atenção nesse capítulo é que ele fala sobre o refrear da língua, né? E o quão é difícil a gente conseguir, né, refrear a língua. E eu quero deixar só mais uma passagem que está lá no livro de Tiago, que diz assim, ó, a partir do versículo 2: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, em outras traduções no falar, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quer dizer, tal varão é perfeito, né? O dia que nós chegarmos à perfeição, Deus nos leva. Mas se nós conseguirmos cada vez mais refrear a nossa língua, as nossas atitudes, a nossa fala, com certeza nós vamos estar nos parecendo mais com Cristo, porque a gente não vai falar de maneira louca, como Jó repreendeu a sua esposa, fala como uma louca mulher. Então, eu acho que um dos maiores frutos do Espírito, está lá em Gálatas, dizendo lá os dons do Espírito, os frutos do Espírito, né? É o domínio próprio, que seria o domínio do falar, principalmente, né? Então que a gente venha refletir nisso, que a gente venha a lutar dia após dia contra a nossa carne, para que a gente possa, em nome de Jesus, estar vencendo isso. Porque eu vou só ler mais uns versículos aqui para vocês leiam também esse capítulo 3 de Tiago, que vai ser muito bom. Diz assim, ó, a partir do 3: Ora, nós colocamos freio na boca de cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, sendo tão grandes e levados por ventos impetuosos, se viram com um pequeno leme, para onde quer que vá a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, irmãos, que a gente venha refrear a nossa língua, em nome de Jesus. Desde do primeiro versículo desse capítulo 15, ele vem demonstrando a importância de conseguirmos refrear o nosso falar e a nossa língua. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, que possamos seguir firme nesse propósito, que Deus vai ter grandes coisas ainda para nós. Deus abençoe, uma boa noite, em nome de Jesus.